Bom dia, queridos. Tudo bem? Eu espero que sim. E sempre eu digo, né, gozando de muita paz, muita sabedoria, muitas alegrias no Senhor. Nos últimos dias, temos falado muito sobre o que é o Evangelho, né? O que é a viva esperança que habita em nós. Nós vimos o que a esperança produz em nós. Nós vimos também que nós somos presos da esperança, vimos a diferença entre convencidos e convertidos, vimos as marcas do verdadeiro cristão, vimos porque muitos desobedecem o Evangelho, vimos as bênçãos de se obedecer o Evangelho e vimos também o que a esperança opera em nós. Uma sequência de mensagens, né, falando daqueles que são mais ou menos e daqueles que são realmente obedientes ao Senhor Deus e amam o Senhor Cristo e amam o Evangelho do Senhor. Mas eu tenho que fazer uma pergunta. Uma pergunta que eu não precisa responder neste canal, não precisa responder no WhatsApp. Eu quero que você responda para Deus. Você é cristão? Você ama ao Senhor Jesus? Você tem a esperança da vida eterna? Você teve um novo nascimento? Nós nascemos da nossa mãe e depois temos que nascer do Espírito Santo. Não é porque eu sou filho de crente que eu vou para o céu. O que eu herdo do meu pai, o que eu herdo da minha mãe, é a mistura da aparência dos dois, é a educação que eles me deram, o caminho que eles me levaram, cumpriram o batismo infantil, me ensinaram no caminho em que eu deveria seguir, mas eles não me converteram. Foi Deus que me converteu. Foi Deus que mudou a minha vida. Embora eu fosse filho de crentes, tivesse nascido num lar cristão. Por isso eu pergunto, você é cristão? Tem certeza disso? No início do meu ministério, no ano de 1988, eu ouvi uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes e peguei o tema desta mensagem e fiz outro sermão em cima, aliás, duas mensagens diferentes, com textos diferentes, na mesma mensagem dele, que era no outro texto diferente. Né? É a mensagem que diz assim: quase salvo, porém totalmente perdido. Tem até um livreto do reverendo sobre essa frase. E eu peguei a frase, eu participei de uma cruzada evangelística, ele era um pregador, eu estava na equipe de apoio. Mas eu quero perguntar isso para você. Você é cristão? Ou você está quase salvo, porém totalmente perdido? Nós sabemos que a palavra quase é uma ilusão. A palavra quase significa quase. E aí, pagou a conta? Hoje era o último dia. Quase paguei a conta. Cheguei no banco, estava fechado. Você vai pagar com multa. E aí desligou o fogo, o leite estava fervendo. Quase desliguei o fogo. Mas derramou tudo. Passou de ano? Quase passei de ano. Mas vai ter que repetir o ano inteiro. Quase é uma enganação. Quase não é nada. É uma ilusão. Eu quero ler para vocês Marcos capítulo 10. Evangelho escrito por Marcos capítulo 10. Do versículo 17 até o 22. Marcos 10, 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe.
Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus fitou-o e o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Muitas propriedades. Quase salvo, porém totalmente perdido. Nós encontramos nesse jovem coisas que acontecem na nossa vida, coisas que aconteciam na minha vida antes da conversão. No versículo 17, nós vemos assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A palavra que ele usa, mestre, bom mestre, quer dizer digno de ser seguido. Digno de ser seguido e aprender e apreender e fazer, colocar em prática. Ele corre ao encontro de Jesus. Alguns pregadores dizem que ele foi hipócrita, ele foi irônico, dizendo: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele esperava que Jesus respondesse: não, filho, você faz tudo. Mas eu acho que não. Eu acho que ele tinha uma inquietação muito grande no coração. Embora fosse alguém que reconhecesse que Jesus era digno de ser seguido, de que ele deixou os passos para andarmos atrás dele, que ele nos mostrou como é viver, ele tem uma inquietação porque ele quer fazer isso, mas não quer. Quer, mas não quer. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, dizia isso. Que como ele queria e ao mesmo tempo não queria, o ser dele se rasgava, o coração dele se rasgava de inquietação. Como eu quero, mas também eu não quero, eu me rasgo. Existe uma inquietação ali dentro. Ele sabia que Jesus era o caminho. Ele sabia que Jesus era o bom mestre. Ele sabia que Jesus era a razão da vida. Mas ele fala assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele usou a palavra certa, porque a vida eterna nos é dada por herança, e a minha herança é aquilo que meu pai conquistou, aquilo que meu pai suou, aquilo que meu pai passou dias e dias e noites trabalhando. Eu não fiz nada para o patrimônio do meu pai. Então ele busca Jesus sabendo assim: eu não sei nada, eu não sou nada, mas o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha uma inquietação. Ele sabia que somente os filhos tinham direito à herança. Você tem essa inquietação? Sabe que Jesus é o caminho? Sabe que ele é bom mestre, deve ser seguido? Sabe que a salvação não é pelo meu trabalho, mas é uma herança que Deus me dá? A herança foi Deus quem conquistou na cruz do Calvário. Você sabe disso. Uma segunda parte está nos versículos 19 e 20. Jesus diz para ele o seguinte: Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, de novo, mestre, tudo isso tenho observado desde a juventude. Algumas pessoas, quando leem esse texto, é como se Jesus estivesse fazendo uma pergunta: sabes os mandamentos? Não, não existe ponto de interrogação, é exclamação. Jesus sabia que ele era religioso. Jesus sabia que ele cumpria os mandamentos e lutava para cumprir os mandamentos. Mas a salvação é pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas ele tinha essa inquietação. Sabes os mandamentos. Eu sei que você sabe. Eu sei que você cumpre.
Eu sei que você é religioso, mas religioso não vai para o céu. Quem vai para o céu é cristão. Religioso não vai para o céu. Quem vai é cristão. Ser religioso não quer dizer que você é salvo. E ele era religioso. Quase salvo, porém totalmente perdido. Versículo 22. Quando Jesus manda, no versículo 21, manda ele vender tudo que tinha e dar aos pobres e seguir Jesus. Eu vou ler o 21. Mas Jesus, fitando, olhando fixamente nos olhos, o amou, teve um sentimento por aquele moço de compaixão e disse: só uma coisa te falta. Você se desligar da terra. Você se desligar do poder econômico que você tem. Só uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Fé viva. Viva esperança. Tesouro nosso está nos céus. E olha só, Jesus no 21 ainda fala: e então, depois de vender tudo, dar tudo aos pobres, segue-me, confie em mim, confie na minha providência. É difícil confiar na providência divina. Ainda mais esses tempos de coronavírus. Não sei se vai ter emprego. Não sei como a economia vai surgir. Confie na providência divina. É uma viva esperança que nós temos. Esse moço, o que ele responde? Ele, porém, contrariado. Contrariado. Não chateado. Não decepcionado. Mas contrariado, ou seja, eu queria que Jesus respondesse outra coisa. Eu queria que Jesus fizesse outra coisa. Jesus não queria ele pobre. O que Jesus queria, ele confiante. Jesus queria que ele tivesse fé. Não que simplesmente ele abandonasse tudo e vivesse como um sem-teto. Não é isso. O princípio do versículo 21 é confiar na providência divina, não na sua própria mão, não na sua própria riqueza. É confiar em Deus, é um pulo no escuro. Essa brincadeira do pulo no escuro, né? Era colocar uma criança em cima da cama de cima do beliche, apagar a luz e mandar pular. Algumas pulavam, outras não. Mas quem ouve a voz do Pai e a reconhece, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem, essas pulam. Nós sabemos que o Pai está ali embaixo. Nós sabemos que Deus é grandioso, é do tamanho é maior, mas o braço de Deus não é, do meu tamanho, que tem alguns centímetros, do meu peito, que tem alguns centímetros, mas ele preenche o quarto inteiro. Então dá para pular do beliche, que em qualquer lugar que você pule no escuro, os braços do Senhor estão ali. Ele é Deus da providência. Ele é o Deus da providência. E esse moço amou mais as coisas materiais do que a Cristo. Amou mais a tradição que recebeu do pai e da mãe. Ai, não quero envergonhar meu pai e minha mãe. Tudo bem. Ali fala desonrar. Você não vai envergonhar o seu pai e sua mãe se você amar Jesus. Não, eu fui criado na igreja tal e eu tenho que fazer isso, passei por todos os sacramentos da igreja tal. Blá, blá. Cuida da sua alma. Cuide da sua alma. Cuide da sua alma. Esse jovem, ele tinha uma inquietação, que era estar quase salvo e a consciência de estar totalmente perdido. Esse jovem era religioso, então ele estava quase salvo, porém totalmente perdido, só que ele amou muito mais ao mundo do que a Cristo. Ele tinha falado no começo, bom mestre, ou seja, digno de ser seguido. Mas eu não quero te seguir. Eu quero ser salvo sem seguir Jesus. Eu quero ser salvo sem confiar na graça. Eu quero ser salvo sem confiar na providência divina. Quase salvo, porém totalmente perdido. Quase salvo. Se Cristo é bom mestre, digno de ser seguido, e é o único que pode indicar o caminho para a vida eterna, sigam, pura e simplesmente.
Siga-o. Você é cristão? Você está quase salvo, porém totalmente perdido? Eu estou colocando uma pulga atrás da orelha. Aliás, um casal de pulgas atrás de cada uma das orelhas. Você pode até perder a noite de sono, vai ser uma bênção pensando nisso. Porque eu estou fazendo essa mensagem porque um dia eu estive quase salvo e totalmente perdido. Eu tinha inquietação, embora tivesse nascido na igreja. Eu confiava em mim. Até o dia em que ele mudou a frase na minha vida para quase perdido, porém totalmente salvo. A motivação para eu gravar essa mensagem hoje é na sequência de todas aquelas que eu falei, das últimas. Na sequência dessa, é colocar uma pulga atrás da sua orelha. Você está quase salvo, porém totalmente perdido? Ou você está quase perdido, porém totalmente salvo? Esse é o meu desejo. Se você estiver quase salvo, porém totalmente perdido, que Deus troque a frase na sua vida. Pai amado, neste momento em que os teus filhos estão questionando a própria consciência, eu peço, ó Pai, que o Senhor lave o coração e a mente de cada um que está ouvindo esta mensagem. Que eles troquem a frase, ó Pai. Aqueles que precisam trocar a frase, que troquem a frase de quase perdido para totalmente salvos. Senhor, aqueles que são realmente convertidos, façam coro conosco nesta oração, para que os seus queridos, seus filhos, maridos, suas esposas, seus parentes, seus amigos, troquem a frase de quase perdidos, quase salvos, porém totalmente perdidos, para quase perdidos, porém totalmente salvos. Ilumina cada um deles. Ouve a oração dos teus filhos salvos, que nos ajudam nesta oração também. Que seja para a tua honra e glória a vida de cada um de nós. Amém. Viva! Viva para Cristo. Troque a frase da sua vida. Troque.